A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O objetivo do encardido é fazer que percamos o autodomínio. Vamos aprender com o Padre Léo. Outro dia eu lia um jornal italiano falando da fortuna que gastaram para limpar a estátua de Davi. Aquela estátua fabulosa. Eu não sei onde ela está, porque eu não fui lá ver essa estátua. Podia ser uma decepção igual da Mona Lisa, né? Gastaram mais de um ano para limpar, porque não podia fazer igual a minha mãe. Minha mãe fosse limpar aquilo lá, limpava em 3 horas, mas gastava metade da estátua também. Aí ia meter escova naquilo, ia pingar que boa, no instantinho está limpinho. A estátua do Davi levou mais de ano pintando, várias pessoas ali trabalhando, com supervisão de arquiteto, sei lá o que mais, porque tinha que ser limpa, cuidado por cuidado. Não podia colocar um produto químico, tem que ir passando com todo cuidado, para devolver um pouco da beleza original, sem estragá-la. Gastaram uma fortuna em produtos especiais, que tiveram que ser pesquisados em laboratório, testado para não corroer o mármore, o granito e esses materiais duros. Foi uma fortuna. Eu não me lembro o valor, mas é um valor milhões de dólares, de euro no caso. Meu Deus do céu, se o mundo gasta milhões para restaurar uma obra de arte, e a restauração da pessoa humana, que está deformada, que está prostituída, o corpo humano colocado como moeda. Gente, com toda a evolução do mundo moderno, se há uma área em que há uma regressão absoluta, é exatamente a dignidade da pessoa humana. Pensa que no que nós falamos no não matar, a dignidade da vida humana. Falar da castidade é falar da dignidade da pessoa humana, a dignidade do corpo humano. E a luta contra o corpo humano, São Paulo já diz que é uma luta espiritual profunda, que há uma luta contra o espírito sendo atacado constantemente pelo espírito carnal estragado. Mas isso nós não precisamos pensar só em coisas longe, não, em pessoas longe, ou em gente que está vivendo a desgraça, porque quantos estão vivendo na desgraça? A desgraça, por exemplo, da pornografia. Quando eu atendo os meus filhos que têm desvios sexuais, tanto homens como mulheres, você descobre o outro lado, que como é marca terrível, como nós precisamos lutar contra a fonte dos pecados que atinge a sexualidade, principalmente a castidade, porque a história de quase todos eles é a mesma. Quando tinha 7 anos, quando tinha 10 anos, quando tinha 12 anos, foi abusado sexualmente. E eu louvo, glorifico e bendigo a Deus, que nesses anos todos,
morando no meio deles até hoje, graças a Deus, eu nunca encontrei um caso de pedofilia cometido por um sacerdote. Então, quando eu vejo alguém que comete isso, não só padre não, estou citando padre por ser um exemplo recente, eu penso, meu Deus, e o que aconteceu com ele? Não adianta a gente querer agora criar uma corrente do passado, não, porque ele foi abusado por um outro padre, ou foi abusado por um adulto, ou foi abusado, isso não adianta, porque você vai ficar voltando, vai chegar em Adão e Eva, e chegou em Adão e Eva, ali chegou na origem, o encardido, que se disfarça de tudo quanto é jeito, para poder seduzir, ele é o pai da mentira, ele é o pai da morte, ele é o pai da sedução. Não existe castidade sem verdade. Cada um de nós aqui sabe, todas as vezes que nós cometemos o pecado contra a castidade, nós estamos nos unindo à mentira, e sabemos que o pai da mentira, o autor da mentira tem nome, que Jesus veio para pisar na sua cabeça. Então, meus irmãos, olha hoje para você, tenta descobrir hoje, amanhã à tarde, quando falarmos do 9º mandamento, qual é a causa dos pecados da sexualidade. E não há dúvida, seguindo a dinâmica do catecismo, uma das causas, e eu falo explicitamente isso no livro Sede Fecundos. Poucas vezes eu recomendo um livro meu, mas eu vou recomendar esse livro para principalmente os casais, e para também aqueles casais que estão se preparando para o matrimônio, porque estou absolutamente convencido, os casais precisam descobrir isso que o catecismo mostra como base da castidade. Precisam descobrir a beleza da sexualidade, e aí precisa um primeiro passo para isso. Primeiro passo, eu preciso descobrir a beleza do meu corpo, da minha alma, e como isso está entrelaçado. Eu preciso redescobrir, porque volta a fita. Você que tem DVD, como lá nos Estados Unidos eles falam, dividir, chique, né? Mas dividir, parece que está dividindo as coisas, mas tá bom. Volte a fita, no que eu falava há poucos minutos atrás. O objetivo do encardido, quando quer nos seduzir, é fazer você perder o autodomínio, porque perdendo o autodomínio, você não se valoriza. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma das páginas mais belas e mais famosas do Evangelho, as bem-aventuranças. É com estas felicidades que Jesus inicia o seu Sermão da Montanha. Todos os comentadores e autores espirituais nos dizem que as bem-aventuranças são o caminho para a vida de perfeição ainda aqui nesta terra. É algo que acontece em nossas vidas quando nós realmente progredimos nas virtudes infusas e nos dons do Espírito Santo. Por isso, para viver plenamente as bem-aventuranças, nós precisamos então estar no caminho da santidade. Já que nós, infelizmente, somos principiantes, então vamos começar do começo. E o começo é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Antes de tudo, é a questão da humildade. Ou seja, essa bem-aventurança está ligada com a virtude da humildade. Por quê? Porque a pobreza de espírito a qual Jesus se refere nesta bem-aventurança, ela é diferente da pobreza material. Vamos entender uma coisa. Com os bens materiais, acontece exatamente o contrário dos bens espirituais. Note bem, quando uma pessoa tem riquezas, ela nunca acha que é suficiente. Ela sempre se acha pobre, ela sempre quer ter mais.
essa é a realidade dos bens materiais. Ou seja, a pessoa, quando tem bens materiais, por mais que ela tenha, ela sempre acha que é pouco. Mas com a vida espiritual, desgraçadamente acontece o contrário. As pessoas acham que já sabem, elas acham que já têm o conhecimento da verdade, elas acham que já têm as virtudes e o conhecimento do Espírito, elas já têm o suficiente. E nessa sua miséria, não buscam mais, não buscam crescer, não buscam ser mais ricas espiritualmente. E por isso ficam paradas, não iniciam o caminho da perfeição. Então, Jesus, para dar o chute inicial, o começo de nossa vida espiritual, ele diz: bem-aventurado quem sabe que é pobre de espírito. Porque se você realmente tem no seu coração esta humildade de dizer que você é pobre, que você é ignorante, que você não tem virtudes, que você não sabe amar e que você quer ser rico de espírito, que você quer conhecer a sabedoria, que você quer aprender o amor, então você se põe a caminho. E é por isso que esta é a primeira bem-aventurança. É a bem-aventurança que nos põe a caminho. Quando você reconhece sua pobreza espiritual, que é o início, o primeiro passo no caminho espiritual, então Jesus já diz: deles é o reino dos céus, ou seja, o final do caminho espiritual. Ou seja, você deu o primeiro passo, você vai lá no final também. Então, quem começa a caminhar, chega. Quem não começa a caminhar, não vai chegar nunca. Então, a humildade de você reconhecer sua indigência, a humildade de eu me colocar diante de Deus e ver que eu sou pobre, nu, ignorante, indigente, incapaz de tudo, incapaz de amar. Se nós formos olhar a vida dos santos, nós vamos ver que esta é a maior lição que eles nos dão, a lição da humildade. E esta é a base do edifício espiritual. Se recorde que as duas virtudes que são a base do edifício espiritual são a fé e a humildade. Aqui, a pobreza de espírito é a primeira bem-aventurança que nos ensina a humildade. Nos ensina que nós devemos, diante da grande majestade de Deus, nos humilhar. Porque quem se humilhar será exaltado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será
porque serão chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O batismo de Cristo, parágrafos 1223 e 1224. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Ele começa a sua vida pública depois de se ter feito batizar por São João Batista no Jordão. E depois da sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Nosso Senhor sujeitou-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação do seu aniquilamento. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo como prelúdio da nova criação. E o Pai manifesta Jesus como seu Filho muito amado. Meu Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de tuas mãos. Acaricia
o Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 12 de junho, nós fazemos memória de São Gaspar de Búfalo. Ele nasceu no ano de 1786 em Roma. Ele se tornou sacerdote e é chamado o grande divulgador do preciosíssimo sangue, da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Um companheiro seu de missão dizia assim que São Gaspar era um terremoto espiritual, devido a uma pregação sincera, precisa e que convertia muitos corações. O povo o chamava de o Anjo da Paz. Ele começou como sacerdote uma obra de evangelização das periferias de Roma. Esta obra ele começou de maneira até mesmo secreta. Ele, mais tarde, com 2 anos de padre, foi preso porque ele negou fazer o juramento a Napoleão. E, de fato, ele preservava o seu juramento a Deus e ao Sumo Pontífice, o Papa. Assim, depois ele foi libertado devido à queda de Napoleão e permaneceu evangelizando os pobres. Havia uma grande dificuldade nas regiões mais pobres de Roma, porque muitos que passavam por ali eram saqueados. E ele se tornou o grande evangelizador daqueles ladrões, que passaram a se converter, se arrepender de seus pecados e parar de realizar os saques. A prefeitura romana já havia tentado diversas formas de acabar com os saques, mas tudo o que fazia, nada funcionava. Mas Gaspar de Búfalo passou a evangelizar, a anunciar Jesus a todos esses, principalmente àqueles ladrões. E diante dessas circunstâncias, ele, cada vez mais, pregando a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus e pedindo que todos se voltassem para o amor de Cristo na Eucaristia, se arrependessem de seus pecados, ele se torna um pregador de missões. Ele também fundou a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, exatamente com o objetivo de evangelizar nas periferias as pessoas mais pobres. São Gaspar de Búfalo, ele é mergulhado no amor de Jesus e é por isso que encontra toda a força necessária para evangelizar. O Papa reconheceu o seu trabalho, assim como também reconheceu a sua congregação. Ele morreu no ano de 1837 e São Vicente Pallotti teve uma visão, vendo que sua alma ingressava no céu quando ele morria. Peçamos hoje a intercessão de São Gaspar de Búfalo para que também sejamos nós devotos do preciosíssimo sangue e saibamos amar os irmãos e irmãs porque vemos Cristo neles. São Gaspar de Búfalo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Precioso sangue de Jesus, eu invoco o precioso sangue de vossas chagas abertas, o teu sangue cura.
chagas abertas, eu invoco o precioso sangue de Jesus. Eu invoco o precioso sangue de vossas chagas abertas. O teu sangue cura-me, teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida. O teu sangue cura-me, teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Assim também, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la com os santos, Rainha dos Corações. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Graças te damos, Nossa Senhora, Virgem Imaculada. Avança como aurora, estrela da manhã, Mãe da esperança. Contigo nossa alma engrandece ao Senhor. Contigo nossa alma engrandece ao Senhor. Mãe de Cristo, Senhora da Igreja, Mãe de todos nós, amada e venerada, coroada pelos anjos, és a nossa rainha, esposa do Espírito Santo, somos teus filhos. Esposa do Espírito Santo, somos teus filhos. És a mãe que o nosso coração tanto ama. Bem-aventurada nossa geração te proclama. Revestida de sol, tua luz sempre brilhará.
nosso caminho até o céu chegar. É Maria, é Maria, a mãe amorosa que aos pés da cruz Cristo nos deu. É Maria, é Maria, a mãe amorosa que aos pés da cruz Cristo nos deu. És a mãe, Maria, nossa mãe, nosso coração tanto ama. Bem-aventurada nossa geração te proclama. Revestida de sol tua luz sempre brilhará, iluminando nosso caminho até o céu chegar. É Maria, é Maria, a mãe amorosa que aos pés da cruz Cristo nos